Neste vídeo, nós vamos fazer a instalação completa do SQL Server 2022 Developer Edition. E aí, galera, beleza? Eu sou o Newton e neste vídeo nós vamos fazer a instalação completa do SQL Server 2022, se caso você estiver procurando pela instalação básica ou pela instalação do SQL Server 2022 Express, o link está aqui na descrição. Então, vamos para a tela do meu computador para a gente dar uma olhada nos requisitos de sistema, para a gente ver o que é necessário para poder fazer a instalação. Bom, eu estou aqui na página oficial da Microsoft, na página de documentação. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu falo só sobre a página de documentação do SQL Server. O link está aqui na descrição. Para a instalação do SQL Server, é necessário 6 GB de espaço livre no seu computador. Lembrando que a gente vai fazer aqui no curso a instalação do banco de dados Adventure Works. Então, eu acredito que seja importante vocês terem pelo menos uns 10 GB livres para que vocês possam fazer a instalação do banco de dados Adventure Works e que a gente possa fazer todos os exercícios. É necessário que vocês tenham acesso à internet para conseguir fazer a instalação e é necessário que você tenha pelo menos 1 GB de memória livre no seu computador para que você possa fazer a instalação. De processamento, é necessário uma arquitetura 64 bits com pelo menos um núcleo de 1.4 GHz, mas o recomendado é a partir de 2 GHz. E aí nós temos aqui alguns tipos de processador, principalmente na parte de servidores, tá legal? Se você não sabe os requisitos de sistema do seu computador, eu vou dar uma dica para vocês. Basta você clicar com o botão direito no menu iniciar do seu Windows e selecionar a opção Sistema. Com isso, você vai ser direcionado à página de sobre e você vai ter todas as especificações do seu requisito. Então eu tenho aqui, ó, de processador, no meu caso, eu tenho o Core 3 da Intel, da 10ª geração, com 2 núcleos de 3.6 GHz. Eu tenho 24 GB de memória RAM instalada. Isso para vocês verem que para trabalhar com dados é importante investir em memória RAM. E eu tenho de processador uma arquitetura de 64 bits. No caso, eu estou utilizando o Windows 10 Pro da versão 22H2. Beleza? Tudo certo com os requisitos de sistema? Vamos partir então para a página de download da Microsoft. Aqui na página oficial, os links estão aqui na descrição, tanto da página de download e da parte de requisitos, então vocês podem acessar tranquilamente. Aqui na página de download, eu tenho aqui de cara 3 opções. Eu tenho o SQL Server no Azure ou Azure, onde você pode selecionar essa opção e ser direcionado ao portal do Azure. Nós temos aqui a opção do SQL Server no Edge para dispositivos IoT. E aqui nós temos o SQL Server na estrutura local, que é o nosso on-premises, onde você pode começar agora a fazer a sua avaliação de 180 dias. No caso, não é nenhuma dessas 3 opções, nós vamos descer aqui, e eu tenho a opção Developer Edition e eu tenho também a opção do SQL Server Express. Nós vamos selecionar então a opção Baixe agora. Nós vamos baixar o assistente para poder fazer a instalação. Aqui no assistente de instalação nós temos 3 opções. Eu tenho o modo básico, que é a instalação que nós já fizemos aqui no canal, o link está aqui na descrição. Nós temos o modo personalizado, que é exatamente os mesmos passos do básico, só que eu tenho algumas opções a mais para a configuração. Não vou fazer vídeo disso. E nós temos aqui a opção baixar mídia. Então é recomendado que você baixe a mídia, principalmente se você estiver no ambiente corporativo. Por quê? Para que sempre que você tenha que adicionar uma nova feature ou reparar o seu banco de dados, você execute o instalador que esteja dentro da mesma versão que está instalada. Tá legal? Então eu vou selecionar a opção baixar mídia. E eu tenho 2 opções aqui. A parte de idioma eu posso deixar Brasil, não tem problema. E a parte do pacote eu posso deixar como ISO. E eu vou selecionar a opção baixar.
Beleza, download concluído. Eu posso clicar aqui em abrir pasta e ser direcionado à página de download para poder fazer a instalação. Eu vou fechar o assistente. Vamos focar então a nossa atenção na instalação. Como nós baixamos um arquivo do tipo ISO, a gente precisa montar este arquivo para que ele se torne um dispositivo dentro do nosso computador. Então eu vou clicar com o botão direito e eu vou selecionar a opção montar mídia ou opção montar. Com isso, gente, note que ele montou uma mídia do tipo de DVD virtual com a unidade E. Então, se vocês vierem aqui no meu computador, vocês vão ver que existe essa nova unidade. Eu posso clicar com o botão direito ou clicar duas vezes e eu vou visualizar todos os arquivos. E eu vou selecionar a opção setup.exe. Então, vou dar um duplo clique e vamos abrir o instalador. Vou fechar a página de download. Beleza, vamos lá. Eu tenho várias opções aqui. A opção que nós vamos selecionar é a opção de instalação. E eu vou clicar na primeira opção, nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente. Aqui ele está pedindo para selecionar a opção. Então, nós temos a opção Developer, que é o que nós vamos usar. Nós temos o Evaluation, que é uma opção de avaliação de 180 dias. E nós temos também a opção do SQL Express, que é o banco de dados gratuito da Microsoft. Tá legal? Nós vamos selecionar a opção Developer Edition e vamos prosseguir clicando em Avançar. Nós temos aqui a questão de termos de licença, lembrando que o SQL Server Developer Edition ele só pode ser instalado para desenvolvimento e ambientes de homologação, ou seja, ambientes de produção ele não pode ser instalado, tá legal? Vou aceitar as condições, no caso eu já li, tá tudo certo, e aí eu vou clicar em avançar. Beleza. Aqui nós temos aqui as regras da instalação. Então eu tenho aqui alguns requisitos, como a instalação de framework, eu tenho aqui algumas outras informações. Aqui, gente, eu tomei um aviso, não é um erro, tá? Aqui é só um aviso na parte de firewall. Ele está ativo, então ele só está dando um aviso. Isso não quer dizer que é um erro, tá? O erro, ele estaria escrito reprovado em algum desses itens e ele estaria com um símbolo de X em vermelho, tá legal? Se caso ele tiver com algum tipo de problema, você pode fazer a instalação desse framework, clicar em executar novamente, ele vai revalidar, vai identificar o recurso que você instalou e aí você pode prosseguir clicando em instalar. Esse é um recurso bem legal, que é a extensão do Azure. No caso, eu não vou fazer isso nessa instalação, então eu vou desmarcar a instalação. Se caso você quiser que a gente possa fazer a extensão do Azure, marca aqui nos comentários, hashtag quero a extensão do Azure, que aí a gente faz um vídeo só sobre isso, tá legal? E eu vou clicar em avançar. Bom, gente, aqui nós temos todos os recursos, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Então, nós temos aqui ó, o serviço de mecanismo de banco de dados, que é o básico que nós temos para que o SQL Server funcione. Nós temos aqui o serviço de replicação. O que é isso, gente? É um serviço que o SQL Server tem para que você possa replicar o seu banco de dados em outro computador. Digamos que você tenha um banco de dados em produção e todos os relatórios eles são executados diretamente no mesmo servidor, né? Então, para que a gente possa eliminar a concorrência de dados, eu posso replicar este banco de dados em uma outra máquina. Então, eu posso ativar esse serviço e fazer a configuração da replicação para que a gente consiga fazer a transmissão de dados automatizada. Aí você tem um delay mínimo aí de alguns milissegundos de dados. Mas o que é legal é que todos os relatórios eles vão utilizar uma nova máquina, né, um outro recurso computacional para que você consiga não ter
concorrência com o seu banco de dados de produção. Isso é bem legal. Nós temos aqui serviços de machine learning e extensão de linguagens, bem bacana quando você vai utilizar linguagens como R ou como Python e Java, então é bem legal você fazer a utilização dessa extensão. Nós temos aqui, ó, extração semântica de texto para pesquisa. Item bem importante, eu vou deixar selecionado que a gente vai ver isso sobre o curso. Eu tenho o serviço de Data Quality da Microsoft, bem legal também. No caso, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso no nosso canal. Eu tenho serviços de consulta Polybase para dados externos. Isso aqui é bem legal para que você consiga fazer a integração direta de bancos de dados Oracle, Teradata, entre outros. Nós temos aqui o Analysis Services para que você possa ter a sua base de dados OLAP, então você consegue fazer a configuração de uma base de dados multidimensional ou tabular. Nós temos aqui o Data Quality Client. Qual que é a diferença? Se você for utilizar a ferramenta de Data Quality, ou seja, nesta opção de cima é a parte do servidor e aqui são os computadores que vão consumir esse serviço, tá legal? Nós temos aqui o Integration Services, então a gente vai fazer a utilização nesse curso do Integration Services, e aí nós temos aqui, ó, duas opções para fazer scale out, para que você consiga utilizar mais computadores para poder fazer o processamento do seu Integration Service. E nós temos aqui o Master Data Services para poder fazer a integração de dados de diferentes sistemas em uma única fonte de dados mestre. No caso, não é o nosso caso, não vou fazer a instalação. Repassando, nós vamos instalar o serviço de mecanismo de banco de dados, que é o padrão que nós vamos utilizar. Nós vamos selecionar a instalação semântica de texto completo para pesquisa e nós vamos selecionar a opção de Integration Services para que a gente possa fazer a publicação, né, de pacotes do Integration Services neste ambiente. Então, eu vou selecionar a opção Avançar. Nesse momento é onde você vai escolher o nome da instância do seu servidor. O que é isso, gente? É possível eu ter vários bancos de dados SQL Server dentro do mesmo computador e eles podem ser totalmente independentes. E essa independência ela se chama instância. A instância padrão do SQL Server ela se chama MS SQL Server. Mas no caso, se eu tiver um servidor que ele sirva tanto para desenvolvimento quanto para homologação, eu posso ter duas instâncias separadas, onde eles vão concorrer dentro do seu computador e eles vão estar totalmente apartados. Então, a galera que acessa desenvolvimento desenvolve e a galera que faz a utilização de homologação, eles podem ter bancos de dados até com o mesmo nome, só que como ele vai estar em instâncias separadas, um não vai ver o outro. Esse é um recurso bem interessante, caso você queira ter mais de uma instância dentro do seu computador. No caso, o nome da minha instância vai ser o nome padrão, que é o MS SQL Server. E eu vou clicar na opção Avançar. Em contas de serviço, eu tenho o nosso SQL Server Agente, que ele é o responsável pela execução de jobs ou de trabalhos para que eu possa fazer determinadas automatizações. Então, ele vai fazer a utilização de uma conta padrão, que é do SQL Server Agente. No caso, aqui eu estou instalando um servidor praticamente, né, de testes. Então, eu quero que sempre que eu reinicie o computador, ele inicie automaticamente o meu agente do SQL Server. Nós temos aqui o mecanismo de banco de dados, que vai utilizar o usuário MS SQL Server, que vai ser executado automaticamente. Nós temos o Integration Services, que vai ser executado automaticamente também. Os filtros semânticos, ele é executado manual, beleza? Conforme a utilização. E nós temos aqui o serviço do browser, que esse cara eu vou deixar desabilitado. O que é esse browser, gente? Esse browser é um serviço para que qualquer pessoa ele possa fazer um scan na sua rede e achar o seu servidor de banco de dados facilmente.
É legal você ter isso em um ambiente fechado de desenvolvimento. Por questões de segurança, eu não acho legal esta opção, porque se caso alguém invadir, facilmente ele vai conseguir achar o seu servidor e pode até sequestrar os seus dados. E eu tenho aqui, gente, uma opção de conceder privilégios para realizar tarefas de manutenção de volume para o serviço de banco de dados. Eu vou clicar aqui em ordenação, onde nós vamos falar do collation, tá legal? Um dos motivos que eu não gosto de fazer a instalação em português é porque muitas vezes a tradução às vezes não faz muito sentido. Então aqui nós estamos falando do collation, ou seja, do método de linguagem que o nosso banco de dados ele vai trabalhar. Nesse caso, nós vamos deixar o padrão, Latim 1, gênero CIAS. Então aqui ele não vai fazer a diferença de maiúsculas e minúsculas durante a utilização, durante as consultas e manipulações de dados, porém ele vai fazer a diferença de acentos e não diferencia os caracteres do tipo cana, não tendo diferença de largura de dados. Mas nós não vamos mexer nesse item e nós vamos prosseguir. Na parte de configuração de servidor, eu sempre indico fazer a utilização do modo misto. O que é isso, gente? Eu tenho aqui o modo de autenticação do Windows, ou seja, eu vou utilizar somente o Windows, ou o usuário que estiver conectado, ele vai conseguir fazer a utilização deste computador, e para isso eu preciso adicionar todos os usuários aqui, tá legal? No caso, eu tenho um botão onde ele adiciona automaticamente o meu usuário, então eu vou clicar em modo misto. Por que eu acho interessante você selecionar o modo misto? Porque vai que você acesse o Windows com outro usuário ou por algum motivo você tem algum tipo de problema com esse usuário e aí muito provavelmente você não vai conseguir utilizar o seu banco de dados, você não vai conseguir acessar o seu banco de dados. Para isso, nós temos aqui o usuário supremo, que é o usuário SA do seu computador. Então você já define uma senha. Então eu vou definir uma senha. Deixa definida essa senha para que você consiga utilizar posteriormente. Nós temos aqui as opções de diretórios de banco de dados, que são os diretórios onde vão ficar os arquivos, tá legal? Nós temos aqui os diretórios raiz de dados, diretórios do banco de dados de sistema, nós temos aqui o banco de dados de usuários e nós temos aqui arquivos de log e backup. Geralmente, gente, diretórios do banco de dados de sistema, ele fica específico em C dois pontos e você tem a opção de alterar todos os outros. Geralmente, eu não aconselho você deixar os bancos de dados de diretório raiz ou de bancos de dados de usuário em C dois pontos. Por quê? Porque aí você compete com o seu sistema operacional. Então, se você tiver um segundo disco que não seja virtualizado, né, um disco físico, é muito importante que você utilize esse segundo disco para que você possa armazenar os seus dados. Com isso, você diminui a concorrência com o sistema operacional, fazendo com que o seu serviço de banco de dados ele seja muito mais rápido. No caso, no meu computador eu só tenho um único disco, então eu vou ter que deixar C dois pontos mesmo. TempDB é a mesma coisa, então eu tenho aqui aonde que ele vai ficar. Se você tiver se você puder, no caso, ter um disco específico para o TempDB, é muito importante, onde aqui eu consigo fazer algumas configurações do tamanho inicial e crescimento do meu TempDB. O que é isso, gente? Sempre que você está fazendo uma query, que você está construindo um projeto, que você está executando uma procedure, durante a execução, o próprio banco de dados acaba precisando de espaço para poder colocar novos arquivos durante o seu processamento. E esses arquivos eles vão parar em algum lugar, eles vão parar dentro do TempDB. Então ele funciona como se fosse um banco de dados, uma sanfona, onde eu vou colocando dados ali durante a minha utilização. Quando eu paro de utilizar, ele pega e joga fora. Então meu banco de dados ele acaba retornando o meu tamanho. Beleza? Aqui eu tenho o meu maxdop, que é a quantidade de processos que rodam em paralelo. Isso é bem legal para que
você consiga usar recursos de paralelismo para você conseguir ter maior automatização de processos, tá legal? Beleza? Então vamos para a parte de memória. Por padrão, o SQL Server ele utiliza toda a memória disponível para que você consiga fazer a utilização do seu banco de dados. Porém, você consegue fazer a limitação deste recurso para que você consiga não ter concorrência com outros processos como o Windows, por exemplo. Você pode fazer a limitação manual para que você não deixe o seu computador muito lento, porque o SQL Server ele tem a prioridade de entregar dados cada vez mais rápidos. E se o caso for um computador caseiro ou for um ambiente que faça a utilização de outros recursos, como Power BI, Integration Service e tudo mais, é importante que você limite o seu uso de memória para que você consiga ter um bom rendimento também em outras plataformas, tá legal? Então eu consigo fazer a alteração deste recurso clicando aqui em recomendado. No mínimo, você consegue fazer com que o SQL Server ele já aloque uma quantidade de memória para fazer a utilização como se fosse uma reserva. Por exemplo, eu vou deixar reservado 2 gigas de memória dentro do meu computador. Isso faz com que, se caso eu tiver outros recursos que estejam consumindo memória, o seu SQL Server ele vai falar assim, ó, esses 2 gigas aqui você não põe a mão porque está reservado para mim, beleza? E aqui no caso eu posso fazer a utilização do máximo, ou seja, o seu SQL Server ele vai até aquele limite, por exemplo. Eu tenho 24 gigas de memória RAM dentro do meu computador, só que aqui eu utilizo muitos outros serviços, como Integration Services, Analysis Services, nós temos aqui o Power BI e muitos outros serviços de Data Quality que eu também utilizo. Neste caso, eu vou limitar o meu SQL Server a 5 gigas. Então eu vou colocar aqui, ó, 5.120. Com isso, eu estou limitando o meu banco de dados à utilização de 5 gigas. Então eu vou selecionar esta opção, que eu aceito as configurações de memória recomendadas pelo SQL Server. Nós vamos falar de File Stream. No caso, nós não vamos mexer com isso. Acho que cabe um curso só para falar sobre File Stream, ou pelo menos um vídeo bem grande para falar sobre File Stream. Beleza? E eu vou selecionar a opção Avançar. Aqui vai um resumo de todas as configurações que nós selecionamos e eu vou clicar na opção Instalar. Perfeito, instalação feita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e assine o sininho para receber novas notificações. Lembrando que nós soltamos conteúdo toda semana para levar as suas análises para outro nível. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo para fazer a instalação do Management Studio. Até mais!